Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Patrick e eu fui aprovado em primeiro lugar no concurso para escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo, aqui para a região de São Carlos. A cidade de São Carlos fica no interior de São Paulo. Eu estudei durante 1 ano e meio, de março de 2023 até setembro de 2024, e resolvi aproximadamente 25 mil questões. Enquanto eu aguardo a homologação do concurso e a minha nomeação, eu estou gravando esses vídeos, resolvendo questões, para tentar ajudar quem está estudando para o concurso de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Galera, eu preciso dizer para vocês que isso aqui é um vídeo, não é uma aula, e eu não sou professor, beleza? Eu apenas resolvo algumas questões. Todos os nossos vídeos, os nossos estudos, serão com o edital aberto na tela. Esse aqui é o edital de 2024, que é o concurso que eu prestei. E aqui no conteúdo programático, lá no final do edital, consta tudo o que a VUNESP pode cobrar na prova, todas as matérias e os assuntos. Por exemplo, em língua portuguesa, são 24 questões e são 13 assuntos. Ela pode cobrar questões desses assuntos. Nós estudaremos, então, os assuntos que constam no edital. Um exemplo, regras de acentuação das palavras. Não consta aqui o assunto de regras de acentuação das palavras. Então, nós não estudaremos, porque para o concurso de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o nosso foco, a VUNESP não cobra esse assunto, beleza? Então, estudaremos apenas e tão somente tudo o que está no edital. E faremos isso com todas as matérias, português, direito, raciocínio lógico. Para quem está chegando agora, nós já temos toda a matéria de matemática aqui no canal. Tem um vídeo para cada assunto. Tem a teoria e resolução de exercício de cada um desses assuntos. Beleza? Hoje, português, né? Nós já temos vídeo de crase aqui, nós já temos regência verbal e nominal, e hoje o vídeo é sobre concordância verbal e nominal. A teoria, como sempre, você vai assistir no YouTube os vídeos que eu vou mostrar para você agora. No YouTube, você vai pesquisar por concordância verbal e nominal, professora Letícia, e você vai assistir esses dois vídeos. Concordância nominal, aula de português para concursos públicos, vestibulares Enem. O nome do canal é esse aqui, ó, Português com Letícia. Então esse é o primeiro vídeo. O segundo vídeo é concordância verbal, aula de português para concursos vestibulares Enem. Beleza? Concordância nominal e concordância verbal. Assista esses dois vídeos. A teoria aqui, ó, tem um vídeo de 28 minutos e outro de 20, aproximadamente 50 minutos de teoria, né? Assista os dois vídeos, é muito importante. Faça suas anotações. Depois, você volta aqui e vamos resolver questões. Beleza? Então, vamos lá. Nossa primeira questão, Unesp 2025, Unesp, assistente operacional. Galera, questões de concordância verbal e nominal, concordância verbal e concordância nominal, que é o vídeo de hoje. Questões de regência verbal e regência nominal, que é o vídeo passado, nós precisamos de calma e atenção, porque uma única letra, uma palavra, um acento pode deixar a questão errada ou correta. Precisamos ter muita atenção. Beleza? Então, vamos lá. A frase elaborada a partir do texto atende à norma padrão de concordância em 7 estados da região norte do Brasil compõem a Amazônia Legal Brasileira. Essa alternativa está correta ou está errada? Essa alternativa está errada. Por quê, galera? Olha só. 7 estados está no plural, né? É mais de um estado, então são 7 estados. E esses estados, eles compõem, ó, compõem, beleza? No
plural. E aqui, ó, está escrito no singular. Se fosse um estado compõe, beleza. Mas são 7 estados. Então está no plural. Aqui o verbo, né, tem que ir para o plural também. Compõe a Amazônia Legal Brasileira. Então não é a alternativa A. Alternativa B. Existem estudos que constatam que 23,49% das queimadas são destinadas a exportações. Olha só. O que existe? Existem estudos, no plural. Então aqui, ó, teria que ter um M também, né? Existem estudos que constatam que 23% das queimadas são destinadas a exportações. Então também não é a B. Alternativa C. Nos últimos tempos, foi detectado grande destruição de parte da floresta amazônica. Olha só, galera. Destruição é uma palavra feminina, né? Então, aqui, ó, não é foi detectado, foi detectada. Então, teria que ser um A aqui, ó. Detectada grande destruição de parte da floresta amazônica. Também não é a alternativa C. D. A porcentagem das exportações chegam a atingir um patamar bastante significativo. Olha só, galera. A porcentagem chega, né? Chega a atingir um patamar bastante significativo. Tem que concordar. Porque chegam é plural, né? E tá falando só a porcentagem. Beleza? Então, essa é a concordância correta. E se você falar assim para mim, Patrick, mas das exportações está no plural, né? Mas aí eu pergunto para você, o que chega? O que chega? Aí você vai virar e falar para mim assim, a porcentagem. Então, se o que chega é a porcentagem, tem que ficar no plural, né? Ou eu pergunto para você, o que chegam? O que chegam? Aí você vai me responder, a porcentagem. Opa, chegam é plural. A porcentagem é singular. Beleza? Então, a porcentagem das exportações chega a atingir um patamar bastante significativo. Também não é a D, então só pode ser a E, né? A maioria das queimadas tem como objetivo desenvolver atividades agrícolas e pecuárias. Tudo correto, né? Ó, a maioria das queimadas tem, lembrando que esse circunflexo, esse acento aqui, ó, está no plural, né? Tem como objetivo desenvolver atividades agrícolas e pecuárias. Alternativa E. Galera, como eu costumo dar algumas dicas, se você tem alguma dificuldade, se você não tem certeza, o que você faz? Vá questão por questão e você vai eliminando. Por exemplo, não é a A, tipo, nós temos certeza que não é a A, nós temos certeza que não é a B, nem a C e nem a D. Então só pode ser a E. E se na hora da prova você fizer desse jeito e alguma alternativa, né? Você eliminou as alternativas, só restou uma. Mas essa uma que restou, você não tem certeza se ela está correta ou não. Só que as outras você tem certeza que não está correta. Então o que você faz? Marca essa única que sobrou. Né? E caso aconteça de você ter a certeza de que nenhuma questão está correta, você tem certeza disso, então provavelmente a questão será anulada, né? Então não fique caçando pelo em ovo na hora da prova. Né? Vai fazendo a questão. Vai fazendo, achou a correta, marca a opção. Beleza? E em relação ao tempo, né? Mas, Patrick, como que eu vou fazer uma por uma, né? Alternativa por alternativa, sendo que eu tenho um tempo limitado na prova. Por isso que nós estamos estudando. Se você treinar bastante, se você treinar o seu olho para identificar o que deve ser identificado, você vai ganhar tempo. Você vai ganhar prática, né? E a prática, você consegue resolver em menos tempo a questão. Beleza? Então, questão número 1 respondida.
vamos para a segunda questão. Questão número 2, UNESP 2025, UNESP Assistente Operacional. Assinale a alternativa cuja frase foi redigida em conformidade com a norma padrão de concordância verbal. Então, o assunto aqui é concordância verbal. Existe, em relação à inteligência artificial, importantes discussões acerca de seus aspectos éticos. Essa questão está errada ou está correta? Ela está errada. Por quê? Olha só. Importantes discussões, olha aqui, ó. Existe. Então, importantes discussões está no plural. Existe está no singular. Então, o correto seria existem, vou colocar o M aqui, ó. Escrever a palavra mesmo. Existem, no plural, né, com M, existem em relação à inteligência artificial importantes discussões. E aí sim estaria correto. Acerca de seus aspectos éticos. Vou circular aqui a palavra acerca e depois falaremos sobre ela. Antes dos anos 1990, haviam poucas oportunidades para a inclusão das pessoas com deficiência. Antes dos anos 1990, haviam poucas oportunidades para a inclusão das pessoas com deficiência. Galera, essa questão está correta por quê? Porque o verbo haver, nesse caso, ele é invariável. Então, havia poucas oportunidades. O verbo haver, no sentido de existir, ele é invariável, ele não varia, né? Então, e aqui é o sentido de existir, né? Havia poucas oportunidades, existia poucas oportunidades. Beleza? Eu falei sobre isso no vídeo de regência verbal. Então, eu vou falar aqui também. Depois que você terminar esse vídeo aí, faz uma anotação aí no seu caderno, pesquisar verbo haver. Beleza? Faz uma pesquisa aí sobre o verbo haver. Inclusive, no vídeo de regência verbal, teve uma questão de concurso somente sobre o verbo haver. Haviam, haveriam, houveram, haveria, havia, né? Tinha que saber qual que é a maneira correta de escrever a palavra, no caso. Beleza? Então, havia. Não é a A, não é a B. Constatam-se atualmente com diferentes recursos tecnológicos para a promoção da inclusão. Não, perdão, li errado. Contam-se atualmente com diferentes recursos tecnológicos. Travei, desculpa, de novo. Contam-se atualmente com diferentes recursos tecnológicos para a promoção da inclusão. Essa questão está correta? Está errada? Essa questão está errada porque não seria contam-se, né? A maneira correta seria conta-se. Por quê? No caso de contam-se, ó, contam-se. Aí eu pergunto para você, quem está contando com isso? E temos aqui um sujeito indeterminado, né? Quem são as pessoas que estão contando, né? Porque contam-se está no plural. Quem são as pessoas que estão contando com isso? Não dá para saber, né? Então, no caso, o correto é conta-se. Beleza? Conta-se. Sem o M. Conta-se atualmente com diferentes recursos. Essa seria a maneira correta. Então, também não é a alternativa C. Alternativa D. Tecnologias de reconhecimento de voz constitui um exemplo de recurso disponível em instituições de ensino atuais. Olha só, galera. Constitui está no plural, né? Então, ó, tecnologias de reconhecimento de voz constituem um exemplo de recurso disponível. Beleza? Então, questão de plural e singular. Também não é a D, então só pode ser a E. Promovem-se mudanças relevantes em diversas áreas por meio da adoção de recursos de inteligência artificial. Essa sendo a nossa alternativa correta. Tem que falar sobre antes de ir para 3, né?
falar sobre a palavra acerca, né? Descer um pouco aqui, ó. Melhor, fazer aqui em cima. Nós temos aqui, ó, a palavra acerca, tudo junto, né? Mas temos também essa maneira de escrever aqui, ó. A, cerca. E essa aqui também, ó, com H. Acerca. Qual que é a diferença entre elas, né? Uma é tudo junto. Outra forma, acerca. Outra forma, com H, né? Acerca. Então, anota aí, galera. Vou escrever aqui embaixo, ó. Então, acerca de, tudo junto, né? Acerca de, que é o que temos aqui na questão, ó. Acerca de, isso aqui é a mesma coisa que a respeito de. A respeito de. Ou também, sobre. Sobre. Aqui separado, ó, a cerca de aproximadamente. Aproximadamente. Por volta de. Por volta de. Ou também, aqui, ó, em torno de. Em torno de. Beleza? E com H, a cerca de faz aproximadamente. Alguns exemplos, né? Então, acerca do conteúdo que cairá na prova. Acerca das questões que resolveremos. Né? Aqui eu estou querendo dizer o seguinte, a respeito das questões, sobre as questões, né? Aqui no caso, acerca de 100 metros, vire à direita. A cerca de 100 metros, pare o carro. Aproximadamente, né? Aproximadamente 50 metros, vire à direita. Aqui com H, né? A cerca de, faz aproximadamente. A cerca de um ano, eu fiz a viagem dos meus sonhos. Por exemplo, faz um ano aproximadamente que eu fiz uma viagem. Beleza? Então, temos aqui, ó, cerca de, A cerca de, e A com H, cerca de. Beleza? Próxima questão, questão número 3. Lembrando, voltando aqui, ó, não esqueça de pesquisar sobre o verbo haver. Importantíssimo, importantíssimo. Próxima questão, questão número 3. VUNESP 2025, Prefeitura de Osasco, auxiliar em saúde bucal. Assinale a alternativa em que a reescrita do trecho do texto está em conformidade com a norma padrão de emprego e concordância verbal. Pessoal, aqui ele fala reescrita do trecho do texto, né? Que texto? Eu não copiei o texto porque não precisa do texto. Nessa questão, nós não precisamos do texto para saber se o emprego e a concordância verbal, na alternativa, está escrita de maneira correta. Então vamos lá. Ó. Se não recompor as perdas financeiras de anos, ao menos o aumento da tabela de repasses as contém. Se não recomporem as perdas financeiras de anos, ao menos o aumento da tabela de repasses as conterão. Se não recompuser as perdas financeiras de anos, ao menos o aumento da tabela de repasses as conterá. Se não recompuserem as perdas financeiras de anos, ao menos o aumento da tabela de repasses as contém. Se não recompuserem as perdas financeiras de anos, ao menos o aumento da tabela de repasses as continham. E aí, qual que é a alternativa correta? Galera, a alternativa correta aqui é
Alternativa C. Se não recompuser as perdas financeiras de anos, ao menos o aumento da tabela de repasses as conterá. Eu disse para vocês que isso aqui não é uma aula e eu não sou professor. Isso aqui é apenas um vídeo resolvendo questões. E aí, caso você tenha errado, como que você vai melhorar nesse assunto? Fazendo mais e mais questões. Lembrando, galera, que todas essas questões eu pego lá do site queconcursos.com. Eu filtro pela matéria de português, aí eu aplico mais um filtro sobre o assunto, né? O assunto, no caso, concordância verbal, concordância nominal, e aí eu pego as questões aleatoriamente e vou resolvendo com vocês aqui na hora. Eu não sou professor, eu não vou me atrever a explicar essa questão para vocês. E peço desculpas por isso, porque eu acho que eu posso acabar embaralhando um pouco mais. E o nosso objetivo na prova é acertar as questões, né? Você concorda comigo? Que o importante é você acertar a questão? Então, por exemplo, existem assuntos que eu sei fazer, mas não sei explicar o motivo. Então, essa aqui é uma questão, por exemplo. Eu queria fazer uma analogia aqui. Um pedreiro não é formado em engenharia civil, mas o pedreiro constrói a casa da mesma maneira que o engenheiro civil. O pedreiro tem o quê? Ele não tem um estudo, ele tem a experiência. O engenheiro civil tem um estudo. Então aqui, essa questão, especificamente, é um exemplo desse. Como que eu resolvo essa questão? Pela experiência, por ter resolvido tantas e tantas outras questões. Ok? Lembrando que não é uma aula. Beleza, pessoal? Então vamos para a nossa próxima questão. Mas isso aqui, assim, dando uma breve resumida, né? Isso aqui tem a ver com o tempo verbal, né? Futuro do subjuntivo, futuro do presente, esse tipo de coisa. E aí, assim, com a prática você vai entendendo. Você passa a entender, tá? Essa é a verdade. Vamos lá, questão número 4. Temos aqui um quadrinho, né? Vamos lá. VUNESP 2025, NESP, auxiliar agropecuário. Sim, senhora. Aqui temos uma lacuna, né? É uma lista das faculdades, outra lacuna. Eu vou me candidatar. Eu vou precisar que a senhora escreva cartas de recomendação para mim. Para onde ela foi? Assinale a alternativa que preenche as lacunas, respectivamente, e de acordo com a norma padrão. Beleza. Então, a primeira lacuna vai ser essa ou esta, né? Aqui estão as alternativas. Ó. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Então, aqui na primeira lacuna, vai ser essa ou vai ser esta? Vamos olhar a figura. Essa personagem aqui, que eu não sei o nome, ele está segurando um papel, né? Está na mão dela. Então, quando você se refere a algo que está próximo a você, você vai falar esta. Esta. Se é algo que está não está tão próximo, você vai falar essa. Se é algo que está longe, você vai falar aquela. Então, como a personagem está segurando a lista, está próximo, a lista está bem perto dela, né? Está com ela, na verdade. Então é esta. Então não é aqui, ó, a A, não é a C, beleza. É uma lista das faculdades. E agora vai ser o quê? As quais com crase, as quais sem crase, com as quais. Agora aqui é o seguinte. Para descobrirmos aqui a segunda lacuna, temos que olhar para o verbo candidatar e fazer a pergunta. Quem se candidata a alguma coisa. Então, se quem se candidata a alguma coisa, não é a E. Por quê? De novo, quem se candidata a alguma coisa. E não quem se candidata com
as quais, né? Com alguma coisa. Então não é aí. Então a gente fica com a B, que no caso temos aqui a crase, e a D. E as quais, né? Como posso explicar para vocês? Quem se candidata a alguma coisa. Então o verbo exige a preposição. Então usamos as quais, porque seria mais ou menos isso aqui, ó. É uma lista das faculdades que eu vou me candidatar. Quem se candidata a alguma coisa, né? Então seria aqui a preposição mais as quais. Então temos aqui essa junção dos as, né? Ficando com a crase. Beleza? Tem dúvida sobre crase? Temos um vídeo aqui no canal com teoria e questões sobre crase. Beleza? A alternativa correta é a alternativa B. Vamos para a nossa próxima questão, questão número 5. VUNESP 2025, Prefeitura de Sertãozinho, Almoxarife. Assinale a alternativa redigida em conformidade com a norma padrão de concordância. Alternativa A. Acumula-se muitos livros quando se tem espaço suficiente em casa. Acumula-se muitos livros quando se tem espaço suficiente em casa. Galera, muitos livros o quê? Muitos livros são acumulados. Então, o correto aqui seria acumulam-se. Acumulam-se muitos livros. Beleza? Faça a pergunta. Muitos livros o quê? Muitos livros são acumulados. Então, o acumula-se é singular, teria que ser acumulam-se. Alternativa, então não é a A. Alternativa B. Haviam estudantes que não tinham dinheiro para comprar todos os livros. Novamente, ó, o verbo haver. Caiu uma questão no vídeo passado. Essa é a segunda questão com o verbo haver. Olha a importância desse verbo. Temos que saber, hein? Aqui no caso, o verbo haver no sentido de existir é invariável, né? Então o correto seria havia estudantes. No singular, havia estudantes. De novo, ó, você não pesquisou na questão que eu passei? Faça uma pesquisa aí, ó. Verbo haver. Você precisa saber isso aqui. Existem pessoas que são bibliófilos, ou seja, colecionadores de livros. Que no caso, ó, existem, né? Tem que ter um M aqui, ó. Existem pessoas que são bibliófilos. Não é a C também. Ela se sentia meia insegura por não ter lido tanto quanto os demais. Ó, esse meia aqui, ó, é o que você usa no pé. Ela se sentia meio insegura, tá? Inclusive, sobre essa palavra aqui, ó, tem lá na teoria que eu passei para vocês. No vídeo, a professora fala sobre essa palavra. Então, quem prestou atenção, se ligou no assunto aqui. Discute-se muito, nos dias de hoje, sobre os altos preços dos livros no país. Então, faça a pergunta para você mesmo. Ó. Sobre os altos preços dos livros no país, o que acontece? Sobre os altos preços, discute-se muito. Beleza? Então, tudo certo? A alternativa correta é a E. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Questão número 6. VUNESP 2024, TJSP, escrevente técnico. Essa questão é do nosso concurso. Então, vamos lá. A concordância nominal atende à norma padrão em um e outro países europeus estabeleceram relações comerciais com o Japão a partir do século XVI. Os portugueses tinham bastantes interesses comerciais com os japoneses, parceiros desde 1546. Alternativa C agora. Apesar da frenesi renascentista bela e fértil, guerras religiosas e conquistas ainda aconteciam. Foi narrado por Marco Polo
que morou cerca de 20 anos na China, a existência desse lugar. Foi narrado por Marco. Ah, tá. Colombo e Cabral viram como necessário a busca de novas terras e chegaram ao Novo Mundo. Galera, de novo, vamos lá. A alternativa correta aqui, ó, é a B. Parece um pouco estranha, né? Mas olha que bom que essa questão está aqui. Lembrando, eu pego essas questões aleatoriamente. Olha só. Os portugueses tinham bastantes interesses. Esses bastantes, no plural, eu posso trocar por muitos. Né? E faz sentido, ó. Faz sentido. Os portugueses tinham muitos interesses comerciais com os japoneses, parceiros desde 1546. E olha só, galera, sobre isso aqui, ó, bastantes poder ser trocado por muitos, a professora fala na teoria, no vídeo que eu indiquei para vocês. Isso aqui, ó, que bom, né? Que bom. Aqui, ó, foi narrado por Marco Polo. O que foi narrado por Marco Polo? A existência desse lugar. Então, olha só, a existência foi narrada, beleza? Ó, o que foi narrado? A existência. Então, se é a existência, então aqui no caso é narrada. Narrada, com A. E aqui também, ó, Colombo e Cabral viram como necessário a busca. A busca o quê, galera? A busca foi necessária. Deixa eu escrever aqui, ó. Necessária. E, galera, sobre essa palavra necessário, necessária, a professora também fala na teoria. Olha só. Então, quem assistiu o vídeo que eu indiquei com atenção, resolve essa questão. E aí eu pergunto para você, de onde é essa questão? Essa questão caiu no concurso do ano passado, que foi o concurso que eu fiz. E eu fiquei em primeiro lugar. Tá aí, ó. Essa questão, ela se responde com a teoria. Só por isso eu mereço seu like. Fala aí. Mereço muito like. Mereço muito seu like por isso. E olha só. Esse vídeo que você está assistindo aqui é de graça. A teoria que eu passei é de graça. E caiu no concurso para escrevente, que é o nosso foco. Papo sério. Essa foi muito boa. Muito boa. Muito boa. Deixa o seu like aí, galera. Depois dessa, nossa, que bom. E eu pego essas questões aleatoriamente, hein? Não fico escolhendo, não. Só vou pegando. Assista a teoria, volte. Assista a teoria, faça suas anotações, galera. Olha só. De graça, sem custo nenhum, uma questão da prova. Você não teve que pagar cursinho, nem nada. Próxima questão, questão número 7. VUNESP 2009, SESC, técnico em administração. Assinar a alternativa correta quanto às regras de concordância verbal e nominal. São dois assuntos, hein? Atenção. Sempre havia discussões inúteis nesse grupo. Por isso, laços de amizade eram raros. Olha que interessante, ó. O verbo haver já veio na forma invariável, né? Porque se fosse assim, ó, sempre haviam discussões, estava errado. Então, essa alternativa está muito boa, né? Sempre havia discussões inúteis nesse grupo. Por isso, laços de amizade eram raros. Essa aqui tá boa por enquanto. Vamos ver as outras. Por causa do apego ao dinheiro, ocorre várias inimizades. Ó, várias inimizades ocorrem. Ocorrem. Ó, devem fazer meses que não encontramos uns amigos para jantar fora. Devem fazer. Galera, tá errado. Correto é deve. Deve fazer. Então, mais uma pesquisa para você aí, ó. É o verbo fazer. Por exemplo, fazem 10 anos que, sei lá, fazem 10 anos que eu fui àquela festa.
Fazem 2 meses que eu viajei. Tudo isso está errado. Tá errado. E mais uma vez, galera, sobre o verbo fazer, lá na teoria que eu passei para vocês no início do vídeo, a professora aborda o verbo fazer. Olha só, galera. Tudo de graça. Tudo de graça. Tá? Então, além do verbo haver, você vai pesquisar também o verbo fazer. Tá? Então, não é a B, não é a C. Tudo isso de graça, galera. Ó, de novo, mais uma vez aqui, ó, o verbo haver, mais uma questão. E eu já falei isso para vocês. Aqui, ó, o verbo fazer. Pesquise a conjugação, a variação do verbo fazer. Tá? Não é devem fazer. A coordenadora do grupo ficou meia decepcionada com a atitude de alguns integrantes. De novo, ó, não é meia, é meio. 70% do tempo, esse S aqui tá errado, né? Não é para ter esse S aqui não, acho que foi um erro na hora de copiar. 70% do tempo no trabalho equivalem a menos horas no ambiente familiar. Menos, não é menos, é menos. De novo, galera, estamos fazendo questões reais de concurso. Mais uma alternativa com o verbo haver, que essa é a correta, inclusive, ó, dessa vez é a correta. Não é a D, não é a E. O verbo fazer, a professora fala lá na teoria. Sobre a palavra meio e meia, a professora fala na teoria. Menos horas, eu acho que ela aborda também. Aqui, de novo, ó, questão número 6. É um assunto que foi abordado na teoria, tudo isso de graça. Olha a importância. Né? Olha a importância. De novo, eu não sou professor, isso aqui não é uma aula. Eu estou resolvendo questões. E como eu resolvi muitas questões, como eu tenho uma pequena experiência com as questões, eu posso indicar caminhos para vocês, né? Posso indicar, ó, vai nessa teoria, faça questões com o verbo haver, né? Tem que estar decorado isso. Veja o verbo fazer. Então, assim, eu vou dando essas indicações, beleza? Esse é meu foco aqui. Lembrando que eu não sou professor, isso aqui não é uma aula, beleza? Próxima questão, questão número 8. Unesp 2009, SP-Prev, técnico em gestão previdenciária. Passe para o plural a palavra pessoa no período. Então, ó, nós vamos pegar a palavra pessoa, que está aqui, ó, e passá-la para o plural. E assinar a alternativa com as alterações corretas. Então, assim, se passarmos pessoa para pessoas, provavelmente na nossa frase outras palavras também terão que ser mudadas. É isso que a questão está pedindo. Então vamos lá. Ó. Agora a pessoa está no plural. Vamos lá. Se as pessoas são muito catastróficas e imaginam o tempo inteiro que as coisas dão errado, elas sofrem mais com ansiedade. Cara, isso aqui está muito errado, né? Se as pessoas são muito catastróficas e imaginam o tempo inteiro que as coisas dão errado, elas sofrem mais com ansiedade. Essa é a maneira correta. De novo, alternativa B. Se as pessoas é muito catastróficas e imaginam o tempo inteiro que as coisas dão errado, elas sofrem mais com ansiedade. Ó, se as pessoas se as pessoas são muito catastróficas e imaginam o tempo inteiro que as coisas dão errado, elas sofrem mais com a ansiedade. Beleza. Então não é a A, não é a B. Se as pessoas são muito catastróficas e imaginam o tempo inteiro que as coisas dão errado, elas sofrem mais com a ansiedade. Isso aqui tá bem legal, né? Vamos ver a D. Se as pessoas são muito catastróficas e imaginam o tempo inteiro que as coisas dão errado, ela sofre mais com ansiedade. Ó, se as pessoas são muito catastróficas e imaginam o tempo inteiro que as coisas dão errado, elas quem? As pessoas. Elas sofrem mais com ansiedade. Também não é a D. Se as pessoas é muito catastrófica e imaginam o tempo inteiro que as coisas dão errado, elas sofrem mais com ansiedade. Ó,
Se as pessoas são muito catastróficas e imaginam o tempo inteiro que as coisas dão errado, elas sofrem mais com ansiedade. Também não é E, conjugativa C. Beleza? Foi o que eu falei para vocês, galera, lá no início do vídeo. Esse assunto é um assunto que precisa de calma e atenção, porque uma letra, uma palavra pode fazer a questão estar correta ou não. Por exemplo, a alternativa B, só tem um erro. Em vez de teria que ser são, né? Se as pessoas são e não se as pessoas é. Então, assim, tem que ter atenção, tem que ler com calma. Interpretando, vendo o significado de palavra por palavra. Beleza? Questão típica. E a Unesp gosta disso, galera. Ela dá uma frase e eles têm que encontrar a correta no meio de todas. Dá até um nó na cabeça, às vezes. Aqui, assim, como que uma prova de português difícil da Unesp é quando cai. Como que é o nome daquela escritora? Deixa eu lembrar o nome. O nome da escritora é a Clarice Lispector. Clarice Lispector. De maneira geral, assim, eu não sou um leitor, tá, compulsivo de livros, não. Eu nem leio livros, na verdade. Mas os textos dessa escritora aqui, que é muito famosa, são textos difíceis. Em um parágrafo, em uma linha, você consegue retirar muitas informações. E aí, por exemplo, vai cair um texto da Clarice Lispector. A interpretação do texto vai ser difícil. E aí, numa questão desse tipo aqui, que uma palavra pode deixar a questão errada ou não, vai cair algo relacionado ao texto dela. Nossa, palavras difíceis, o entendimento, a interpretação é difícil, isso dá um nó na cabeça, você está na prova, ali, naquela adrenalina. Meu amigo. Tem que ter calma, viu? Tem que ter atenção. Próximo. Então tá respondido, né? Alternativa C. Próxima questão, questão número 9. Questão número 9. Unesp 2016, Unesp, assistente administrativo. Assinale a alternativa em que a frase está redigida de acordo com a norma padrão de concordância nominal e verbal. Então, concordância nominal e verbal. Só existia nas lojas de brinquedo pias rosas e lilazes. Galera, pias rosas e lilazes o quê? Pias rosas e lilazes existiam nas lojas de brinquedo. Ou seja, não é existia, é existiam. Só existiam nas lojas de brinquedos o quê? Pias rosas e lilazes, no plural. Beleza? Os avós dele achou estranho o presente até eu levá-los à reflexão. Então, os avós dele, os avós o quê, galera? Os avós acharam estranho. Beleza? Os avós acharam estranho. Não é a A, não é a B. Alternativa C. Basta-nos pensar que nossos filhos são figuras únicas. Basta-nos pensar que nossos filhos são figuras únicas. Essa questão está muito boa. Por enquanto, vamos deixá-la aqui. As vendedoras alertaram que nenhum desses brinquedos eram de meninas. As vendedoras alertaram o quê, galera? Que nenhum dos brinquedos era. E não eram, né? O correto aqui é era. De meninas, não é a D. E só daí foi percebido por meu pai as bobagens que fazia. Meu pai o quê? O que foi percebido? Foi percebido as bobagens. Então, tá errado, né? Porque teria que ser o A. Além disso, as bobagens é plural. Então, o correto seria: e só daí foram percebidas. Foram percebidas por meu pai o quê? As bobagens que fazia. Então, a correta é a letra C.
E aí você me pergunta, Patrick, basta-nos? Basta-nos, né? Como assim, basta-nos? Galera, isso aqui é uma ênclise. Ênclise. Nós estudaremos isso em colocação pronominal. Pronominal, né? Aí nós teremos a próclise, ênclise e a mesóclise. Nós veremos isso em colocação pronominal. É um assunto que cai na prova assim, ó, que não cai, despenca. Colocação pronominal. Próclise, ênclise, mesóclise. Se você não sabe o que é isso, fica tranquilo. Faremos muitas questões sobre isso. Né? E aqui no caso, é uma ênclise, né? Porque o pronome está no final. Tá? Mas não se preocupa com isso não, veremos nos próximos vídeos aí. Colocação pronominal. Alternativa C. Próxima questão, questão número 10. VUNESP 2016, Prefeitura de Alumínio, São Paulo, auxiliar de enfermagem. A concordância das palavras está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em: as pessoas precisam ser educadas para evitar danos ao planeta. Tá errado, né? As pessoas precisam o quê? Ser educadas. Pessoas educadas. Então não é A. Os preços de alguns produtos são extremamente abusivos. O que são abusivos, né? Então, ó, são abusivos, tá certo. O que são abusivos? Os preços de alguns produtos. Então, essa aqui tá bem legal, né? Provavelmente essa é a questão correta. Ocorrerá problemas graves se não deixarmos de ser consumistas. Ó, aqui no caso ocorrerão problemas, né? Problemas ocorrerão. Ocorrerão. Não é assim. Deveria existir mais campanhas contra o desperdício de água. Então, deveriam existir mais campanhas. Né? Deveriam existir mais campanhas. Não é a dele. Os pais devem ter se esquecido de substituir as lâmpadas. Então, no caso aqui, ó, os pais devem ter se esquecido de substituir as lâmpadas. Não é a E, resta, portanto, a alternativa B correta. Próxima questão, vamos lá. Galera, chegamos na metade. Né? São 20 questões, né? Então, vou pedir para você, por favor, dar o like. Comenta aí o que você está achando. Tá legal? Não tá legal? Inscreva-se no canal. Isso me ajuda a saber se o pessoal está gostando, está curtindo. Lembrando que eu não sou professor, não quero ser professor, eu não quero parecer professor, tá? E isso aqui não é uma aula. Apenas um vídeo de uma pessoa resolvendo questões. Só isso. Beleza? Curta o vídeo. Próxima questão, questão número 11. VUNESP 2018, Câmara de Campo Limpo Paulista, operador de som. Assinale a alternativa em que uma das frases escritas a partir do texto está correta quanto à concordância verbal ou nominal, conforme a norma da língua portuguesa. Beleza. A taxação de selfies podem ser benéficas aos cofres públicos e à economia, com o intuito de deixar a engenharia tributária justa e eficiente. Beleza. A taxação, o que, galera? A taxação, ó, pode ser benéfica. Então, no caso aqui, ó, a taxação pode ser benéfica. Tá? Então, não tem esse S aqui, ó, é no plural. A taxação pode ser benéfica, não é a A. Há comprovação de que os jovens tiram muito mais selfie e fotos de comidas
do que os seus avós. A comprovação do que, galera? A comprovação de que os jovens tiram muito mais selfie e fotos. Né? Então, a comprovação de que os jovens tiram, no plural, muito mais selfie e fotos de comidas do que seus avós. Então, o tiram tá aqui, ó, selfie e fotos, né? Tem que acordar com fotos aqui. Para o tira, né, no singular ficar correto, teria que ser assim, ó, a comprovação de que o jovem tira. Aqui, ó, o tiram também concorda com os jovens. Não é a B. C. A aposentadoria de toda a população serão garantidas com a nova reforma tributária proposta pelo autor do texto. Então, a aposentadoria o quê, galera? Aposentadoria será garantida. Será garantida com a nova reforma tributária proposta. Então, não é a C. As empreiteiras vão dificultar a entrada de armas e drogas quando construírem nas fronteiras um parque pesqueiro para os idosos. Aqui está tudo correto, né? Talvez essa seja a questão correta. A alternativa correta. Vamos ver aí. O patrulheiro de nossas fronteiras serão os idosos aposentados na sociedade contemporânea. Então, tá errado, né? Então, seria assim, ó. O patrulheiro de nossas fronteiras seria no plural. Os patrulheiros de nossas fronteiras serão os idosos aposentados na sociedade contemporânea. Beleza? Tudo no plural seria o correto. Então, realmente, a alternativa D é correta. Próxima questão número 12. VUNESP 2018, Câmara de São Joaquim da Barra, cargo de secretária. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal e nominal estabelecida pela norma padrão. O comandante Miyazaki não esperava que, depois de completado 65 anos, existiria opções de trabalho para ele. Aqui no caso, galera, o comandante Miyazaki não esperava que, depois de completados 65 anos, existiriam opções de trabalho. Tá? Então não é a... Faz décadas... Ó, de novo, o verbo fazer, ó. Verbo fazer. Que eu já falei lá atrás para vocês, né? Qual foi a questão que eu falei sobre o verbo fazer? Deixa eu ver aqui se eu acho. Ó, na questão número 7, eu pedi para você pesquisar sobre o verbo fazer. Para saber qual a maneira correta, né? E agora nós estamos aqui na questão 12. E tá de novo o verbo fazer. Será que o correto é faz décadas? Ou será que é fazem décadas? E aí? Então, pesquisa aí o verbo fazer. Vou anotar aqui de novo, para você pesquisar aí depois, ó. Verbo fazer. Aí você vai pesquisar assim, variação. Variação do verbo fazer. Tá? Então, agora vamos lá para a alternativa. Faz décadas que a taxa de natalidade no Japão vem diminuindo e, consequentemente, a população idosa aumentou. Essa provavelmente é a questão correta. A alternativa correta. Estar saudável e gostar de voar são argumentos coerentes que justifica a decisão de Miyazaki de permanecer nativa. Estar saudável e gostar de voar são argumentos coerentes que justificam a decisão de Miyazaki de permanecer nativa. Então, não é a C. Vários países têm posto em discussão a Previdência Social, cujas regras precisam ser revistas. Então, aqui, ó, vários países, é mais de um país, né? Então, se é mais de um, tem que ser no plural aqui, ó. Que, no caso, é o tem com acento. Vários países têm posto em discussão a Previdência Social, cujas regras precisam ser
revistas, né? As regras precisam ser revistas. E aqui, ó, o cujas, será que tá certo? Ou será que é cujo, as, ou cuja, as, e aí? Então, eu vou anotar aqui também para você, ó, anota no seu caderno aí. Aí pesquisa assim, ó, palavra cujo. Aí você coloca também lá, variação. Beleza? Existe uma maneira que você precisa saber sobre a palavra, né? Cujo, cuja, cujo os, cuja as. Qual que será que é o correto? Pesquisa aí. E tem que saber. Tem que saber, galera. E são esses detalhes que fazem você ir bem em português. Não é a D. No Japão, a taxa de desemprego, que estão em 2,8%, é uma das mais baixas do mundo. Então, no Japão, a taxa de desemprego, o que está em 2,8%? O que estão? A taxa. Então, no caso, é está. Singular. A taxa de desemprego está. Beleza? Então é isso, galera. Pesquisem aí. Verbo fazer e a palavra cujo. Beleza? Ó, todas as questões são da VUNESP. E a VUNESP cobra isso. Vamos para a 13ª questão. VUNESP 2016, Prefeitura de Alumínio, técnico de enfermagem. Nas frases reescritas, as concordâncias nominal e ou verbal e a pontuação, ó, tudo isso, hein, estão corretas de acordo com a norma padrão normativa. Então ele quer saber a concordância nominal e ou verbal e, além de tudo isso, a pontuação. Ainda não vimos pontuação. Veremos em breve. Então vamos lá. A maioria das escolas de ensino infantil não demonstra respeito pela primeira infância. Porém, já são encontradas as que valorizam essa fase. A maioria das escolas não demonstram. Tem um M aqui no plural. A maioria das escolas não demonstram. Então não é a. De novo, ó, haviam. Mais uma vez apareceu o verbo haver, ó. De novo, galera. Olha a importância de você saber o verbo haver. Haviam algumas escolas de educação infantil que respeitava a primeira infância, cuja potência... De novo, ó, aqui, ó. Palavra cuja. É cuja? É cujo? Cuja a? Olha só, cara. Galera, tudo isso aqui é aleatório. Eu pego essas questões aleatoriamente. Eu não fico lendo, escolhendo, não. Só vou pegando o que aparece. De novo, ó, estude a palavra cujo, né? Pesquisa aí. E o verbo haver de novo, ó. Né? Então essa aqui tá errada. Tá muito feio isso aqui. Não é haviam. Né? É havia, sem o M. Havia algumas escolas de educação infantil que respeitavam. Havia algumas que respeitavam isso, cuja potência. É uma boa notícia saber que já existem escolas que respeitam a primeira infância e em que as crianças, bem motivadas, exercitam a criatividade. Lembrando, tem a pontuação também na questão, hein? Pontuação também, ó. É uma boa notícia saber que já existem escolas que respeitam a primeira infância e em que as crianças, bem motivadas, exercitam... Aqui teria que ter uma outra vírgula também, né? Exercitam a criatividade. Não é a C. O país já tem... Esse tem aqui, será que é singular ou é plural? É singular, né? Por quê? É o país, no singular. Então, esse tem está correto. O país já tem bastante professores com formação contínua, o que são desejáveis para que hajam desenvolvimento e qualidade na educação. Nossa, isso aqui tá uma nhaca de tão errado que tá, né? Aqui a 13, correto é o seguinte, ó. O país, no caso, né, poderia assim, ó, já tem bastante com sentido de muitos, né? Muitos. Então seria bastantes no plural. O país já tem bastantes professores com formação contínua. O que é desejável, né? A formação contínua é desejável
para que haja desenvolvimento e qualidade na educação. Então, aqui, ó, também lembrando, né, que bastantes, quando eu posso trocar por muitos, tá correto. E, mais uma vez, galera, bastantes é uma palavra que a professora fala lá na teoria, que eu passei para vocês. A alternativa E é a única que sobrou, né? Embora fizessem 15 anos, de novo, nossa, cara, que impressionante, né? Olha o verbo fazer. Embora fizessem 15 anos que não se via, opa, não é essa aqui não, não é. Deixamos passar alguma coisa aí. Embora fizessem 15 anos que não se via boas escolas, não, nada a ver, não é essa aqui não. Embora fizesse, no singular, 15 anos que não se viam boas escolas, não é a D. Então, ó, deixamos passar alguma coisa aqui, ó. A E não é. Vamos ver essa de novo. É uma boa notícia saber que já existe. Não é. Havia também não. Então é a A, né? Deixa eu ver aqui, ó. A maioria das escolas de ensino fundamental não demonstra. A maioria. Isso. Galera, eu que comi bronha aqui, ó. A maioria das escolas, a maioria não demonstra respeito pela primeira infância. Porém, já são encontradas as que valorizam essa. Isso. Ó, a alternativa correta é a letra A, tá? Desculpa meu erro aí. Beleza? Acontece. Lembra que eu falei que precisa de muita atenção? Concentração? Então, correta é a alternativa A. Beleza? As outras aí eu apontei os erros. Então, vamos para a questão de número 14. VUNESP 2016, Prefeitura de Suzano, auxiliar administrativo. Aqui temos um quadrinho, né? Os grandes fatos da vida. O otimista vê o copo meio cheio. O pessimista vê o copo meio vazio. O realista quer saber quem vai lavar o copo. Beleza. Temos até um tom de piada aí, né? Vou colocar piada. Piadinha aqui. Assinale a alternativa que apresenta a afirmação condizente com o que ilustra a tirinha, de acordo com a norma padrão, com relação às concordâncias verbal e nominal e a pontuação. Verbal, nominal e pontuação. De novo, né? Ainda não vimos pontuação, mas veremos em breve. Ó, existe pessoas que... Não é existe pessoas, é existem. Então aqui já está errado. Mesmo sem passarem por um momento difícil, só vê. Não, não é só ver, é só vem. A vida meia, ó, meia, não, é meio. São os chamados pessimistas, né? De novo, ó, palavra meio e palavra meia, a professora fala lá na teoria. Tem pessoas que têm os pés no chão em qualquer situações. Não, não é qualquer situações, é quaisquer. Quaisquer situações. E no caso, como a questão fala sobre pontuação também, ó, né, pontuação, tem pessoas que têm os pés no chão em quaisquer situações, vírgula. Uma vírgula aqui, né? São os chamados realistas. Não é a B. A C. Existem pessoas que, apesar das adversidades, veem, ó, tá correto. A vida meia, né? Primeiro que é o vem, não existe mais o acento, tá, galera? É sem acento. Existem pessoas que, apesar das adversidades, veem a vida meia, não é meia, meio cheia. São os chamados otimistas. Há pessoas que, apesar das adversidades, veem o lado bom da vida. 2 pontos. São os chamados otimistas. Essa aqui, provavelmente. Vamos ver aí. Há pessoas que, mesmo sem passarem por um momento difícil, só vê negatividade. São os chamados pessimistas. Então, vem, né? Então, a alternativa correta é a letra D. Há pessoas que, vírgula, apesar das adversidades, vírgula, veem o lado bom da vida.
2 pontos. São os chamados otimistas. Em relação aí aos 2 pontos, ele é utilizado para, vamos dizer assim, enumerar, para explicar. Né? Estudaremos pontuação. E aí nós poderemos ver o que significa 2 pontos. Beleza? Alternativa D. Próxima questão número 15. VUNESP 2024, Prefeitura de Lins, Fiscal de Tributos. Assinale a alternativa em que a frase construída a partir do texto apresenta concordância de acordo com a norma padrão. O jogador cria oportunidades ofensivas aos companheiros, as quais lhe garante muito respeito. Isso aqui tá interessante. Vamos ver as outras aqui. As habilidades versáteis do jogador o tornam um importante exemplo de liderança. As habilidades versáteis do jogador o tornam um importante exemplo de liderança. Tá, então eu começo a achar que aqui tem que ser crase. Vamos ver depois, tá? Então vamos colocar uma crase aqui, ó, pra gente dar atenção depois a isso. Um dos maiores cestinhas da história do esporte influenciaram muitos jovens. Errado, né? Isso aqui tá errado. Um dos maiores cestinhas influenciou muitos jovens. Né? Então não é a C. A equipe pôde beneficiarem-se, nossa, intensamente com... Nada a ver. A equipe pôde beneficiar-se intensamente. Pôde beneficiar-se. Novamente, né? Futuramente, nos próximos vídeos, veremos aqui, ó, a ênclise, próclise, mesóclise, né? Colocação pronominal. Então não é a D também. E a questão da B, ficamos entre a B e a A, né? As habilidades versáteis do jogador, as habilidades o tornam um importante exemplo de liderança. Isso aqui é a B mesmo, né? O jogador cria oportunidades ofensivas aos companheiros, as quais... Ah, não, galera, ó. Nada a ver, pô. Ó, garantem. O jogador cria oportunidades ofensivas aos companheiros, as quais lhe garantem muito respeito. E aí, de novo, né? É o que eu falei lá no início do vídeo. Uma letra deixa errado, né? A alternativa. E precisamos ter muita atenção. Então não é a A, só sobrou a B. As habilidades versáteis do jogador o tornam um exemplo de liderança. Beleza? Muita atenção, galera. Aqui é muita atenção. Faça muitas e muitas questões. Questão 16. VUNESP 2024, Prefeitura de Lins, agente administrativo. Assinale a alternativa que atende à norma padrão de concordância nominal e de concordância verbal. Minhas férias foi prolongado por mais 10 dias. Não, tá errado. Minhas férias foram prolongadas. Foram prolongadas. Nossa, como passou rápido as minhas férias. Como passaram rápido as minhas férias. Não é a A, não é a B. Essas são as férias mais tranquilas que já tive. Tudo no plural. Essas são as férias mais tranquilas que já tive. Essa é a alternativa correta. E a D, com essas férias agradável, o tempo devia parar. Não. Com essas férias agradáveis. Alternativa C é a correta. Nossa, como passou rápido. Como passaram rápido. Isso. 17. Mais um quadro. VUNESP 2023, Prefeitura de Jundiaí, Guarda Municipal. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Essa é a ordem que temos que ler. Que loucura é o dinheiro, né? É um pássaro falando. Um pedaço de papel que os humanos inventaram para medir o valor das coisas
inclusive dos próprios humanos. Os humanos têm muito mais valor que um pedaço de papel. Aí o outro bicho aqui fala, você acha? Claro, sirva um humano e $1 milhão a um leão e observe o que ele escolherá. Beleza. Assinale a alternativa em que se faz a afirmação correta quanto à tira e que está em conformidade com a norma padrão de concordância verbal. Aqui, pessoal, é máxima atenção. Né? É por isso que, infelizmente, nós não podemos, né, trazer a prova para casa, porque a minha prova fica toda rabiscada. Olha isso aqui, ó. Assinale a alternativa em que faz a afirmação correta quanto à tira. E que está em conformidade com a norma padrão de concordância verbal. Olha só. O ser humano, para o pássaro, são criatura com mais relevância que uma nota de dinheiro. E aí você fala para mim, você vira para mim e fala, realmente, Patrick, o pássaro ele fala, ó, os humanos têm muito mais valor que um pedaço de papel. Aqui, ó. Né? Tá, ó. O ser humano para o pássaro são criatura com mais relevância que uma nota de dinheiro. Tá certo. Não, galera, tá errado. Por quê? O ser humano para o pássaro é uma criatura. É uma criatura com mais relevância que uma nota de dinheiro. Então, não é a alternativa B. Se o dinheiro em um humano for servido a um leão, você deverá observar a sua escolha. Tem a ver com o que o quadro está falando, né? Tem a ver. Tem a ver. Só que é o seguinte, se dinheiro e um humano forem, aqui, ó, forem, no plural, servidos a um leão, você deverá observar a sua escolha. Não é a B também. O pássaro indaga a que tipo de loucura corresponderia às riquezas materiais. Ele traz uma indagação aqui, né? Mas no caso, o pássaro indaga a que tipo de loucura corresponderiam, plural, ó, as riquezas materiais. Não é a C também. O hipopótamo questiona o pássaro se ele encontrou onde estaria o valor humano. O hipopótamo questiona o pássaro se ele encontrou onde estaria o valor humano. O hipopótamo faz uma pergunta. A única fala do hipopótamo, inclusive, ó, é uma pergunta. Essa pergunta que ele faz está questionando o pássaro se ele encontrou onde estaria o valor humano? Não tem nada a ver, né? O hipopótamo apenas perguntou. Você acha? Só isso. Ele não está questionando nada, assim, se encontrou ou não. Então não é a D. Os próprios humanos são passíveis de serem medidos por uma quantia em dinheiro. Então, essa fica sendo a questão, a alternativa correta, né? Aqui da nossa questão 17. Aqui, galera, o que eu gostaria de chamar a atenção para essa questão é o seguinte, ó. A pergunta quer saber duas coisas. Uma afirmação correta quanto à tira. Né? Então tem que ter uma interpretação correta e também a concordância verbal. Porque senão você pode se confundir, né? Então aqui, ó, os próprios humanos são passíveis de serem medidos por uma quantia de dinheiro. Então é o que ele fala aqui, ó, no quadro número 2, né? Um pedaço de papel que os humanos inventaram para medir o valor das coisas, inclusive dos próprios humanos. Então, aqui, ó, os próprios humanos são passíveis de serem medidos por uma quantia de dinheiro. Isso aqui tem a ver com o quadro e também com a concordância verbal. Beleza? Questão muito boa. Vamos para a questão 18.
VUNESP 2023, Tribunal de Justiça Militar, escrevente técnico judiciário. Eu prestei essa prova, TJM, foram 50 questões, eu errei 7. Eu acertei 43 questões. E eu fiquei na 110ª colocação. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Tribunal de Justiça Militar, 2023. Aqui, ó. Acertei 40. Foram 50 questões na prova. Acertei 43. Essa foi a minha nota final. 23,333. Na classificação geral, eu fiquei em 110. Nossa, eu gostei muito desse resultado, porque se eu não me engano, fazia o quê? Uns 7 meses que eu estava estudando, né? E foram, sei lá, 10 mil inscritos. Pô, eu fui bem pra caramba. E aí me deu um ânimo pra caramba pra continuar estudando, né? Eu errei uma de português. Foram 50 questões. Eu acho que eu errei uma de português, uma de matemática. Eu não lembro quantas eram de cada uma. Enfim, é isso aí. Esse é o resultado. Mas bora para a questão, que é o que importa. VUNESP, vamos lá. Assinale a alternativa que está em conformidade com a norma padrão de concordância verbal e nominal. A rigor, deve pensar em fazer um contrato dessa natureza aqueles que têm um relacionamento amoroso consistente. Beleza. Seja qual forem as circunstâncias que determinem a separação de um casal, os direitos da criança estarão protegidos. Ó, aqui no caso, sejam, plural, sejam quais forem as circunstâncias que determinem a separação de um casal, os direitos da criança estarão protegidos. Não é a B. É ideal que haja, em um contrato de namoro, cláusulas que beneficiem igualmente os dois parceiros. É ideal que haja, em um contrato de namoro, cláusulas que beneficiem igualmente os dois parceiros. Essa aqui tá boa, né? Depois a gente tem que voltar na A também. Para a autora do texto, pouca gente está de fato inteirado a respeito do que regulamenta a lei. Galera, para a autora do texto, pouca gente está de fato inteirada. Inteirada, né? Aqui, ó, pouca gente inteirada. Não é a D. Existe um conjunto de condições em que se baseiam o Código Civil para definir uma união como estável. Ó, o Código Civil, o que ele faz? Ele se baseia no singular. Então, existe um conjunto em que o Código Civil se baseia. Beleza? Um conjunto de condições, mas se baseia. Não é a E também. A, vamos de novo aqui, ó. A rigor, deve pensar em fazer o contrato dessa natureza aqueles que têm um... Aqueles o quê, galera? Quem tem aqueles... Aqui, ó, achei. Devem pensar. Devem pensar. Aquelas pessoas, no plural, aqueles que têm um relacionamento amoroso consistente, devem pensar. Devem. Então não é A, é a C. É ideal que haja, em um contrato de namoro, cláusulas que beneficiem igualmente os dois parceiros. Próxima questão 19. VUNESP 2023, Prefeitura de Campinas, agente administrativo. Assinar a alternativa em que a frase está em conformidade com a norma padrão de concordância verbal e nominal. Vamos lá. Torcemos para que muitos mais crianças tenham a oportunidade de usar o parquinho. Pô, nada a ver, né? Fomos nós que mandamos instalar o brinquedo, mas nós mesmos não os vimos ainda. Nós mesmos, né? Teria que ter um S aqui, ó. Não é a B. Passamos esta manhã pela praça e pudemos acompanhar como está as reformas.
Não é estar, ó, reformas como estão. Passamos esta manhã pela praça e pudemos acompanhar como estão as reformas. Não é a C também. Ocorreram avanços nas obras municipais, o que conferiram mais conforto ao povo. Ocorreram avanços nas obras municipais, o que conferiu mais conforto ao povo. Não é a D. Devia haver, de novo o verbo haver, mais parques na cidade que tivessem diversão para adultos e crianças. A gente fica, torcemos para que muitos mais crianças, né? Não é muito. No caso, o erro, a alternativa correta é a letra E. E aqui na A, o erro é o seguinte. Aqui a palavra muito faz referência à intensidade, né? Intensidade. Então ela não varia. Seria aqui, ó, torcemos para que muito mais crianças tenham a oportunidade de usar o parquinho. Então também não é a A. A alternativa correta é a letra E. Beleza? Agora, por fim, a nossa última questão número 20. VUNESP 2023, Prefeitura de Piracicaba, telefonista auxiliar. Assinale a alternativa que atende à norma padrão de concordância verbal e concordância nominal. Já faziam muitos anos que o marido de Isadora havia morrido. Ó, de novo aqui, ó, verbo fazer. Né? Que eu já pedi para você fazer uma pesquisa aí, ó. Verbo fazer, beleza? Já faziam, né? Já fazia o correto, né? Isso aqui tá errado. O correto é fazia. Traços de sua beleza era mantida à custa de alguns cuidados. Traços eram mantidos. Não é a B. Fotos daquele tipo era considerado por ela umas baixaria. Tudo errado também. Fotos daquele tipo eram. Fotos daquele tipo. As fotos eram consideradas por ela uma baixaria. A D. Ó, de novo, verbo haver. É havia flores ou haviam flores? Qual que é o correto? De novo, galera, ó, vou escrever aqui, ó, para você pesquisar depois. Verbo haver. Esse verbo fazer, o verbo haver, a variação, né? Se vai para o plural ou não, se vai quando vai. Havia flores que escondiam partes do corpo nu de Isadora. Essa aqui é a correta, né? O casal não se tinham vistos haviam muitos anos. O casal não se tinha... Nossa, tudo errado aqui. A alternativa correta é a D. E mais uma vez aqui, ó, verbo haver. Ó, em uma só questão. Verbo haver aqui, na alternativa D, que é a correta. E aqui temos o verbo fazer. Beleza? Olha a importância de pesquisar. Galera, com alegria, com força, determinação, com a certeza de que seremos aprovados no concurso, encerramos mais uma lista de exercícios. Lembrando, eu não sou professor, isso aqui não é uma aula. Eu apenas resolvo alguns exercícios. Beleza? Dei aqui dicas valiosíssimas que você precisa saber. Salva esse vídeo aí para você assistir depois, ó. E anota no seu caderno, ó, verbo fazer e o verbo haver. Vamos subindo aqui nossa lista. Vamos ver aqui. Aqui de novo, ó, é a segunda questão, né? O verbo fazer, a palavra cujo,
cujo o, cujo os, cuja a, cuja as, cujas as. Qual que é a maneira correta? Tem que saber. Então foram duas questões ali, ó, com anotação. Eu falei sobre a Clarice Lispector, né? São textos um pouco difíceis. Se cair na prova, vai ser um português difícil. De novo, ó, verbo fazer, terceira questão. A sexta questão aqui, ó, o bastantes com muitos, né, ó, que eu falei que a prova, que a nossa prova, a prova para escrevente, foi a prova do ano passado, e que a professora fala sobre essas palavras lá na teoria. Importante você assistir a teoria. De novo, ó, mais uma com o verbo haver aqui. A 4, a 3. Ó, de novo, mais uma vez eu coloquei aqui, ó, pesquisar o verbo haver. E aqui eu coloquei para vocês acerca de, acerca de, acerca de. Isso dá uma complicada às vezes também. E é isso. Nossa, eu gostei dessa lista, hein? Gostei muito dessa lista. Gostei, legal. Valeu, galera. Obrigado. Até o próximo vídeo.